Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Os Bons Espíritas, item 4. Bom, gente, uma situação excepcional. Hoje estamos funcionando à distância, se é que isso existe para o plano espiritual, mas estamos apenas materialmente distantes, mas há uma sintonia. O evangelho de hoje, estamos lá, temos uma pessoa que é o nosso dirigente, que mora vizinho à casa, ele não está descumprindo as regras, mas está trabalhando no centro, com a parte espiritual, sozinho, materialmente, mas espiritualmente acompanhado. Temos aí, em cada um dos seus lares, os trabalhadores que estão acompanhando agora em oração, como se estivéssemos no trabalho presente. Foi feita a prece pela Ana, houve as canções de harmonização pelo Marcos, e nós vamos entendendo exatamente que a nível espiritual, a nível energético, todas essas coisas nos ligam ao todo, a matéria e o espírito, não é? Já que vem tudo de uma lógica, de um fluido cósmico universal, de uma perspectiva bem mais ampla. E de fato, para a gente enxergar a situação que está acontecendo, para que a gente possa ter paz espiritual, que possibilite que nós continuemos guiando os nossos barcos, o barco da nossa vida, continuemos no leme, nós temos que ter paz espiritual. Temos que ter prudência, mas também temos que ter atitude. Nós temos que ter atitude para mantermos o nosso sistema funcionando de forma adequada, tomando as cautelas com relação, por exemplo, a evitar doenças materiais, mas sabendo que sempre é feita a vontade de Deus antes da nossa. De modo que, se nós compreendermos o que está dizendo aí no Evangelho sobre os bons espíritas, e fazendo o questionamento por que se a doutrina vem, a nível espírita, os espíritos trazem as mensagens para esclarecer as questões, por que grande parte dos espíritas ainda não tem uma conduta moral adequada, no sentido de manterem a paz e o equilíbrio, independentemente do que estiver acontecendo no mundo material? Porque é isso que é questionado dentro do Evangelho de hoje. Porque alguns espíritas, mesmo tendo essa ideia mais clara, não conseguem tomar posição, não conseguem manter o equilíbrio, não conseguem manter a harmonia, não conseguem manter a paz espiritual, não conseguem ser a luz, como nós já conversamos sobre o sermão que Buda ministrou em Benares, da velhinha que ia com uma pequena lamparina e que protegeu tão bem a sua luz, para na hora certa do sermão ela expor a luz, e vinham outros reis e príncipes da humanidade carregando as suas tochas e achando que com o que estava envolvido nas tochas, o betume e tal, aquilo ali ia resistir a tudo, o fogo, a potência deles ia resistir a tudo. Só que teve um vendaval e teve uma tempestade, e de fato as tochas deles apagaram. E como é que ia proteger essa tocha? Mas a velhinha protegeu sim a lamparinazinha dela, e na hora do sermão, exatamente na hora mais necessária, ela soube puxar a luz e acompanhou o sermão, iluminando a figura física do iluminado, porque Buda quer dizer iluminado, Cristo quer dizer iluminado. E também, com essa luz, ela permitiu que todas as tochas apagadas que estavam próximas a ela pudessem reacender as suas chamas. Quer dizer, de fato, como diz o Thich Nhat Hanh, dizem os que participaram já de naufrágios que quando o barco está para naufragar, às vezes se tiver uma pessoa equilibrada, ou o barco não naufraga, ou então o índice de pessoas que falecem é muito baixo.
mas o problema é que na maioria das vezes todo mundo fica desesperado. E esse é um ponto interessante. Tive essa semana, aproveitando esse tempo, tendo a oportunidade de assistir um documentário que tratava exatamente disso, que é a história, até partilhei em alguns grupos, do universo em 2 horas. É o nome lá do vídeo que está no YouTube gratuito, né? Mas na verdade a história toda é 1h30, mas tão bem feito, tão interessante, porque ele coloca desde a importância das bactérias, da existência delas em nós, da importância de cada coisa que aconteceu, da formação do universo. Para quem acredita em Deus, por exemplo, é só quando diz lá que era o Big Bang, que era aquela energia, né, que se espalhou, é só colocar Deus, botar as mãos dele naquela energia e fazer o universo surgir. Era isso que Plotino falava, por exemplo, quando ele dizia que tudo partia do né? Existia a unidade no universo. E em um momento a unidade se expandiu. E cada partícula, seja o céu, as bactérias, os lagos, nós, as formigas, as baratas, os vírus, os países, com cada parcela, tudo isso saiu do uno. Quando a gente pega no Espiritismo, fala do fluido cósmico universal, que é ele que dá vida a todas as coisas. Já falamos várias vezes do papel do verme, que dizia Emmanuel que poucos podem se dizer como um verme que vem para cumprir o seu papel, cumpre e parte. Então, nesse momento, ele diz que qual é o papel de cada um de nós? É percebermos que existe essa unidade, é evitarmos qualquer espírito, que eles chamam a heresia da separatividade, tentarmos nos unir, e sempre procurar o que é bom, e o que seria bom é aquilo que não nos divide, mas aquilo que nos une. Então, nessa perspectiva, tudo passa, diz o próprio Buda, mas o bem não passa. Tem até uma música católica que fala: céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Isso é um ponto importante. Será que nós estamos sendo os bons espíritas? Será que eu estou sendo bom espírita? Será que você está sendo bom espírita? No sentido de entender que existe um fluido cósmico universal, que existe um Deus no comando de todas as coisas, que não existe acaso, que tudo que acontece tem um motivo, e Deus é um Pai infinitamente bom que só quer o nosso bem. Agora vem a grande questão: será que muitas vezes quando nós nos portamos meio com posição de não bons espíritas, no sentido de nos desesperarmos, de não colaborarmos com o Criador, de não segurarmos o leme das nossas vidas, de ao invés de sermos a luz, sermos as trevas, por exemplo, difundirmos sempre notícias difíceis, sempre pânico, sempre expondo o pânico que tem dentro de nós, para tentar deixar os outros em pânico também? Parece aquela frase antiga que dizia que quem é ruim não quer ser sol. Aqui no Ceará o pessoal falava muito disso, fala, né? Por quê? Por que não saber calar para as coisas que não entende? Por que não trabalhar a aceitação de que existe um Criador e de que nós somos parte da criação? E enquanto parte da criação, como disse o próprio Buda, não é? Existe sim mudança constante. A vida inteira é impermanência. O apego é que nos leva a querermos que as coisas parem, se estabeleçam, mas o certo da vida é a mudança. E ele exatamente vem dizer que foram as 3 verdades que ele percebeu no primeiro momento: que existia doença, velhice e morte, mas que era libertador entender que todas as coisas realmente vivem e a vida é mudança, transformação, e que nós somos elementos dentro do todo, dentro desse contexto da vida, dentro
dessa realidade coordenada pelo Criador e que nos cabe fazer a nossa parte, tentarmos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém, e ao mesmo tempo compreendermos qual é a vontade do Criador para nós e em tudo sermos bons espíritas nesse sentido, crermos na inexistência do acaso, na imortalidade do espírito, na evolução e no progresso constantes, fazermos a nossa parte e aceitarmos todo e qualquer desígnio do Criador, porque essa é a nossa maior parte. Amar a Deus sobre todas as coisas, demonstrando com servir ao Criador, aceitando os seus desígnios. Podendo dizer, entrego, confio, aceito e agradeço. Podendo dizer, seja feita a vossa vontade antes da minha. Mas a gente reza todo dia isso, e na hora difícil, né, na hora da dificuldade, a gente nem entrega, nem confia, e nem aceita, e nem agradece. A gente age com apego. A gente age como se a vida fosse permanência, ou se ela tivesse de ficar sempre estagnada conforme a nossa vontade. E o pior de tudo é que, seguindo a nossa vontade, nós tendemos sempre à insatisfação. Como é que a vida é tão boa para ser vivida e nós vivemos sempre em fuga? Não conseguimos, por exemplo, parar para observar nossa própria respiração, olhar o funcionamento da natureza, deixar nosso corpo funcionar adequadamente. Não suportamos, por exemplo, passar um dia sem bebida, sem saída, sem olhar o celular, sem energia elétrica. Por quê? Porque nós temos tanto medo de olhar para a vida e de nos sentirmos dentro da vida. Será que a gente tem medo de começar a olhar e entender que a gente não é Deus, mas que a gente faz parte? Que a gente integra todo o universo? Que a natureza funciona com perfeição? Olhando aí para a criação do universo, para o pessoal que estuda ciência, veio um dia em que as bactérias conseguiram chegar no oceano e fazer com que o ferro que vinha da lava daquele planeta quente descesse. Depois fazer isso com oxigênio, porque ferro não se dá com oxigênio, é por isso que o ferro enferruja, oxida. E de tanta produção de oxigênio, depois que as bactérias venceram o ferro, elas saíram da água e passaram a saber viver no oxigênio. Daí começaram a surgir os primeiros seres vivos. Olha a perfeição da natureza. Depois, como eles saíram de dentro da água, precisavam para desenvolver o ser da criação de água. E é interessante que os primeiros seres, dizem aí os cientistas, que são os répteis. E se você olhar para alguns sapos e para os peixes, eles colocam ovos que não tem casca, ele fica aquilo molhado na água. E depois saem os bichinhos. E a maior parte da evolução foi porque alguns répteis conseguiram levar o oceano dentro deles. Que lindo da natureza. Foi quando apareceram para nós na natureza os ovos. Né? Ovos esses com casca. Eles conseguiram, a natureza desenvolveu, deixou aqueles que produziam ovos sem casca, externos na água, mas como é que eles iam andar pelo mundo se só tivesse ovo com água, dentro da água? Eles criaram, a natureza criou uma capa para proteger e levar um pouco dessa água do oceano para os répteis. Depois, diz as histórias que a mãe dos mamíferos e outros começaram a levar essa água dentro delas. Olha aí a água, a criança, a placenta. E foi isso que fez com que o mundo fosse povoado, que os seres saíssem de dentro da água. Por isso que se fala que só tem vida onde tem água.
dentro das nossas compreensões de hoje, na matéria. E foi por isso que começaram a povoar o mundo. E é por isso que dentro desse diálogo do mundo é que a gente dialoga na globalização, que a gente compartilha alegrias e tristezas, saúde e doença, porque é o casamento da humanidade dentro da natureza. Deveríamos preservar mais, deveríamos nos preservar mais, mas ainda assim, acima de nós existe um Criador. Por isso que é forte entender o que é ser um bom espírita, porque diz o Evangelho que não está criando uma nova moral, ele está apenas apresentando cristalinamente os detalhes do que é a moral espírita, a moral cristã, que dialoga com todas as outras religiões, como dialoga com a ideia do Buda e com vários outros, porque nós somos a humanidade, e a humanidade é uma parte da criação. Nós carregamos o oceano dentro de nós, olha o nosso sangue. E a vida é toda um conjunto dentro de um sistema que funciona de forma harmônica. Compete a nós aceitarmos isso, fazermos a nossa parte dentro do que está nas nossas possibilidades e aceitarmos o que nós não podemos modificar. Por isso que nós temos sempre trazido a oração da serenidade, em que nós pedimos: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Olha, a primeira coisa. Se vem, até já falamos, se vier uma bala perdida e ela nos encontrar, ela não era perdida. E a segunda parte diz: coragem para aceitar as que podemos. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos e sabedoria para percebermos a diferença ou para distinguirmos umas das outras. Então esse é um momento em que se testa o bom espírita. Ele fazer o papel dele, ele fazer a parte dele onde quer que ele esteja, porque onde quer que ele esteja, ele está em todo lugar. Por quê? Porque tem uma energia que nos une, porque nós fazemos parte de toda a criação. Às vezes, por falta de humildade, nós pensamos que somos mais. A gente mata baratas, a gente devora outros animais e acha que porque está no topo da cadeia alimentar pode fazer e acontecer. Mas do jeito que eles morrem, nós também estamos passíveis de doença, velhice e morte. Só que há uma grande diferença. Nós compreendemos que o espírito é imortal, que não há uma morte, só há uma mudança de roupa, que todos os problemas nada mais são do que oportunidades para nos ensinar, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Se trabalharmos com a dor na perspectiva espírita, seremos bons espíritas. A depender do nosso desenvolvimento, nem sequer sentiremos dor. Mas se não estivermos no caminho dos bons espíritas, nessa conduta moral interna que se relaciona com o conjunto, dificilmente nós vamos, por exemplo, poder iluminar qualquer boa ideia. Não poderemos ser como a velhinha no sermão de Benares. Não faremos luz no nosso lar. Não teremos luz dentro de nós e vamos sempre precisar da luz do celular, da lanterna, da internet, da energia elétrica, e esquecendo que nós temos uma energia que é de todas as energias a energia mais forte, porque tem consciência, porque nos possibilita a compreensão, porque nos possibilita a vivência. E é lógico que é essa que é uma história da prática.
muito forte. Lembrei agora também de São Francisco, um episódio que também a gente costuma contar, quando São Francisco, que não criou nenhum mosteiro, ele ajudava a reformar mosteiros caídos, e a ordem cresceu muito, ele ficou famoso fazendo o trabalho dele, ele nem sabia, naquele tempo não tinha internet nem celular, ele nem sabia que estava famoso. E um dia ele volta para um mosteiro lá em Assis. Quando chega lá num grande mosteiro, ele não sabia que era um mosteiro ligado à ordem dos irmãos menores, que era a ordem que depois criaram dos franciscanos, né? E quando chegou lá, numa época do inverno muito grande na Itália, frio, e eles com fome, com sede, com frio, pediram para entrar, e o portão fechado, e o porteiro perguntou quem era, e o que estava acompanhando ele disse: não, é irmão Francisco. E o porteiro imaginou um homem tão famoso que era Francisco, vinha ali como mendigo, ele achou: não, vocês estão mentindo, devem ser bandidos, saqueadores, e não abriu a porta. Na hora que ele viu isso, o frio e a fome que eles estavam, São Francisco percebeu o quê? Vamos morrer. E o companheiro entrou em desespero, olhando só para si. Quando ele olhou, ele sentiu ele lá triste, pensando que ia morrer, quando sentiu uma pancada. Quando foi aquela pancada, era uma bola de neve, aquela neve que se desmancha. Neve parece gelo, quando o congelador está bem gelado assim. Junta aquela bolinha, jogou, pegou nele. Ele olhou para o irmão Francisco, brincando, com fome e morrendo de frio, ainda brincando na neve. Ele disse: irmão Francisco, você não percebeu? Nós vamos morrer. Ele disse: pois é, são poucos os momentos em que a gente tem a possibilidade de ter a fé da gente testada ao nível, ao limite. Quando a gente não tem mais em quem confiar. É o momento em que realmente a gente tem que estar alegre, porque a gente tem que confiar em Deus. Olha aí que bom espírito, que nível evolutivo de São Francisco. Por mais que nós tomemos precauções, como é que nós podemos evitar um vírus em profundidade? É impossível. Mas sempre é e será feita a vontade de Deus antes da nossa. Nós podemos tomar precauções, mas não podemos querer mandar na realidade. A não ser que nós achemos que somos o próprio Criador, que mandamos consequentemente na criação. Mas nos momentos em que tem uma situação dessa, em que a gente não sabe se pega ou se não pega e como é que faz, compete a nós a oração da serenidade, a postura moral, e tentarmos manter o equilíbrio para irradiarmos paz, amor e serenidade. Acho que esse é o maior tom do Evangelho de hoje, quando fala de bons espíritas. Que nós possamos entregar, confiar, aceitar e agradecer. Que nós entendamos que não somos o Criador, mas fazemos parte da criação. Que nós possamos aceitar o nosso carro. E que nós, ao mesmo tempo, possamos fazer a nossa parte com o cuidado conosco e com os nossos, mas sem desespero, de modo a aceitarmos o que não podemos modificar e termos coragem para modificar o que nós podemos. Em pequenas coisas, às vezes ficar em casa, mas principalmente ficar tranquilo, lavar as mãos, amar, orar e fazer tantas coisas que nos são possíveis, mas principalmente não perder as estribeiras, não alimentar energias negativas. Por quê? Porque nós devemos, como espíritas, ter o compromisso de enxergar a grandeza da criação, a impermanência das coisas na matéria, o comando do Criador em todas as coisas, a inexistência de acaso, a lei eterna do progresso, para que a gente possa realmente ajudar a ser como o modelo que nos foi dado, que é o Cristo, o iluminado. Sermos luzes no meio de toda a multidão. Conseguirmos fazer com que a nossa luz
por pequena que seja, possa ajudar a todos, estando ela muito viva e forte dentro de nós. Então, uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, de muito amor, de muito boas vibrações. Que bom, que bom. Gratidão.